Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta, eu sou Hughley Fagundes, hoje é 29 de agosto de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Pessoal, aqui nós estamos com o ministro da Justiça Sérgio Moro e o presidente da República Jair Messias Bolsonaro. Os dois fizeram um pronunciamento juntos sobre a questão da lei do abuso de autoridade. Segundo as más línguas por aí, né, parece que eles estavam meio engalfinhados. Não foi muito bem isso que eu achei, não, né? Mas deixa pra lá, é fofoca, o programa do Nelson Rubens não é esse aqui, não. Vamos à matéria, depois a gente comenta, vamos ver eles falando aqui sobre a lei do abuso de autoridade. Bom dia, depois foram falar que eu tava marchando errado. Brincadeira. Bom dia a todos, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, na pessoa do nosso senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, colegas ministros, Ramos, Onyx, parlamentares, Fernando Bezerra, Major Olímpio, Jorge Hasselmann, demais parlamentares presentes das associações de classe. Senhoras e senhores, muito rapidamente, deixar muito claro que ninguém é favorável a abuso de autoridade, a autoridade policial, judicial. O Ministério Público tem que andar dentro dos limites legais. Entretanto, há que se tomar cuidado que uma lei que criminalize o abuso de autoridade não ultrapasse certos limites e gere um efeito intimidatório que iniba o policial, o promotor, o juiz, principalmente naqueles casos mais difíceis envolvendo criminosos poderosos, tenha receio de fazer a coisa certa, de aplicar a lei com rigor, seja para uma liderança de crime organizado, seja eventualmente num caso de grande corrupção. Então essa análise que está sendo feita por diversos setores do governo federal, essas contribuições são evidentemente bem-vindas, não só do parlamento, seja as individuais, seja em grupos, seja das associações, e o governo vai buscar esse equilíbrio entre essas duas situações. Evidentemente a decisão é do senhor presidente, o nosso papel dos órgãos auxiliares é informá-lo para que ele possa tomar a melhor decisão. O presidente foi eleito com uma plataforma de recuperação da economia, abertura da economia, melhoria da segurança pública e igualmente de enfrentamento da corrupção. E todos nós ministros aceitamos o compromisso de ingressar no governo tendo presente esses propósitos. Então tenho absoluta confiança no juízo que o presidente vai realizar oportunamente sobre esse projeto de lei. Dentre os exemplos que poderiam ser citados, que nós às vezes ficamos receosos, foi mencionado já amplamente a questão das algemas. A decisão de emprego das algemas é do policial que está ali no momento, não pode ser um burocrata em Brasília que vai fazer essa avaliação que está distante dos fatos. E muitas vezes criminalizar a utilização das algemas pode levar o policial a ter receio de empregar a algema e eventualmente no deslocamento acontecer lá uma tragédia. É melhor ter um padrão objetivo e eventuais abusos que sejam repunidos disciplinarmente. Eventualmente mesmo o juízo pode ser estendido a outros artigos do projeto que tratam lá sobre a atividade do Ministério Público, sobre a atividade da magistratura. Isso, evidentemente, está sendo objeto de análise detida e com grande respeito ao Parlamento, e oportunamente isso virá a público. Muito obrigado. Boa tarde. Diz o folclore, né, que o pênalti é tão importante que quem devia batê-lo é o presidente do clube. Eu não tenho essa oportunidade e vou ter que bater esse pênalti. São dois agora nos próximos dias. Uma escolha do PGR, que não pode ser 10 num quesito e 2 no outro, tem que ser buscar o 7 em tudo. E a outra é esse projeto de lei do abuso de autoridade. Só para retificar, eu não fiz campanha falando em combater a corrupção, né? Eu dei o exemplo ao longo de 28 anos que estive dentro da Câmara. E lembro de uma passagem que marcou muito. Quando apareceu na minha conta R$200 mil da JBS Friboi. Era dinheiro do partido, né? Conseguimos devolvê-lo no dia seguinte.
e peguei a mesma importância do fundo partidário. E naquela época, a JBS, tendo colaborado com aproximadamente 1.400 candidatos, não é, deixa bem claro que não era ilegal essa contribuição que estava prevista, só que uma pessoa que me fez refletir sobre o caso, o major, que hoje em dia é ministro, que a JBS havia pego o empréstimo de 9 bilhões, quem pega empréstimo está precisando. E repassou para partidos políticos em torno de 400 milhões de reais, onde surgiu o termo propina legal. Então isso marcou muito minha vida, e eu vim candidato, abrindo para os senhores, porque eu queria sair da Câmara, com todo respeito aos parlamentares que estão lá agora, porque eu acho que depois de completando 28 anos, te cansa, né? Então eu vim candidato, conheci o Sérgio Moro pessoalmente depois das eleições. Houve um breve contato nosso no aeroporto uma vez, um aperto de mão, nada mais além disso, e um telefonema que recebi dele quando estava em Parnaíba, dado ao mal entendido que ocorreu no aeroporto naquele momento. E vim conversar com ele depois das eleições. Se eu o convidei, se ele aceitou, porque nós estamos emanando o mesmo propósito. Agora, não é fácil a vida de presidente. Acho que é moleza, né? Porque aqui, vamos supor que eu sancione tudo. Sancionou. O povão se volta contra mim. Que eu vete tudo. Uma parte considerável de parlamentares se volta contra mim também. E tem certas coisas que não tem meio termo. Ou você ama a Dona Maria ou não ama. Não dá para ficar, né, casado nessa situação aí. Então eu peço a Deus que me ilumine, que realmente olhe para o povo brasileiro. Quem não tem religião não tem problema nenhum, tá certo, eu respeito isso aí, mas como cristão, com toda certeza, o limite longo será dia 5 agora, mês que vem, às vésperas do nosso 7 de setembro, e nós temos que dar esperança a esse povo brasileiro. É o que eu posso falar para os senhores. Continuar como estava, não dá mais. Eu até falei uma besteira uma vez, né? Besteira. Alguns perderam a noção do direito de fazer besteira. Não quer dizer que a besteirinha é aceitável e a besterona não. Não é isso daí. Mas certas pessoas manjadas temem até hoje, pelo meu entendimento, a fazer práticas reprovadas. Então é uma decisão difícil, mas tenho certeza que estarei em paz com a minha consciência perante Deus e perante vocês. Hein? Ok? Muito obrigado. Tá aí o presidente falando sobre o assunto. Nós temos alguns pontos aí a serem analisados. Primeiro, eu acho que isso ficou bem claro, né? A tentativa da mídia mentirosa em criar uma instabilidade no governo. Qual, Iulei? Nós tivemos aí uma enxurrada de informações que diziam Bolsonaro fritando Moro, Bolsonaro avalia sair o melhor momento para sair do governo, aliados de Bolsonaro, Moro, né? Aliados de Moro dizem que mesmo com fritura Moro fica. Um monte de coisa que a gente viu aí espalhafatosa, né? Bolsonaro demite homem de confiança do Moro e blá blá blá. Bolsonaro e não sei o que, Moro e o pau cantou a giripoca, pior aquele monte de coisa, né? O que ninguém viu a mídia publicando, inclusive até sobre a questão da lei do abuso de autoridade, eu falei sobre isso aqui, alguns canais falaram sobre isso aqui, mas a mídia importante, ou melhor, que se diz importante, formadora de opinião, não fez, não mostrou. Esse projeto de abuso de autoridade, né, inclusive algumas matérias diziam que Bolsonaro iria algemar Moro, né, ao sancionar o abuso de autoridade, a lei do abuso de autoridade. O que muita gente não sabe, ou não sabia, é que a lei de abuso de autoridade não estava com Bolsonaro, estava com Sérgio Moro. Bolsonaro pegou e passou para o Sérgio Moro pontuar, né, o que deveria ou não ser vetado no entendimento dele, como magistrado, como juiz, como ex-juiz federal, né?
E aí, em cima disso, o presidente iria tomar sua decisão. Nós vemos ali o próprio Sérgio Moro falando sobre isso, né? Que eles estão ali para auxiliar o presidente, para mostrar a eles alguns pontos. E aí ele ainda fala, evidentemente, claro que a decisão é do presidente da República, né? E você vê, aí vamos para o outro. Bom, isso aí a gente já vê claramente que, mais uma vez, a imprensa, infelizmente, né, articulando contra o governo, tentando criar um mal-estar no governo. Mas deixa para lá, passou essa parte. Vamos para a parte do presidente da República. O presidente da República, ele se encontra vamos dizer assim, entre a cruz e a espada. Ele tem uma decisão a tomar, e nessa decisão ele atende ao povo e afeta ao governo, vamos dizer assim, a instabilidade do governo, no sentido de comunicação. Por outro lado, ele fala, não, eu vou atender o povo, mas aí ele compra uma briga com os deputados e senadores. Por outro lado, ele pode falar, não, eu vou atender os senadores, deputados, ele vai comprar uma briga com o povo, porque o povo não quer, né? O povo tá por aqui com essa lei de abuso de autoridade. Aí vamos explicar para vocês as consequências de cada um desses fatores. Para o presidente, ele perde, entre aspas, dos dois lados. Por que ele perde dos dois lados, Gilberto? Mas se ele atender o povo, pô, não é o povo que elegeu, o povo, certo. Mas para o presidente governar esse país, reforma da Previdência ser aprovada, você que está assistindo, entende um pouco de política, vai compreender isso que eu estou falando, né? Ó, o povo, a reforma da Previdência no Senado depende de uma certa, né, interação entre governo e Congresso. A outra lá, gente, o projeto anticrime do Moro também está na mão dos deputados lá embaixo, se me falha a memória, precisa também de uma, né, a MB da Liberdade Econômica já foi, nós temos aí o outro que eu esqueci, a reforma tributária, que também vai passar, tem a reforma, tem o negócio para mudar as eleições para distrital, né, para deputados, enfim, tudo isso requer uma certa interação entre governo e parlamento. Porque é preciso haver uma certa... ninguém governa sozinho. Mas ninguém governa sozinho. Então Bolsonaro atende o povo e pá, comprou uma briga ali. E o Congresso, infelizmente, esse é um ponto que... É por isso que eu falo, nós temos que aprender a votar nas próximas eleições. O Congresso é o único que pode travar e amarrar as pernas do Bolsonaro, literalmente. Literalmente. Porque ele só pode sancionar uma lei se essa lei passar pelo Congresso. Ele só pode sancionar um projeto se o projeto passar pelo Congresso. Mas ele pode fazer uma medida provisória, ele pode fazer um decreto. Pode! Não só pode, como ele tem governado em cima disso nesses primeiros meses. O único problema é que já existe na Câmara, ou no Senado, não me falha a memória, uma tentativa de limitar esse tipo de ação. A quantidade de decretos e a quantidade de medidas provisórias. Vejam só a situação. Por outro lado, ele pode atender, agora vamos para o outro lado, vamos sair disso, vamos para agora o outro lado. Por outro lado, ele pode atender, né, aos deputados e senadores, e aí criar um fortalecimento com eles para poder tocar o barco para frente. Só que aí, nessa situação, o que acontece? O povo se vira contra ele. O povo se vira contra ele. E aí é onde nós temos outro problema, porque sem o povo apoiar ele, Bolsonaro tem em dobro problema. Na primeira opção ele tem um problema, claro, mas ainda tem o povo do lado dele, que sai às ruas, que vai lá, que briga, que pode pressionar. Só que nesse lado dele aceitar, sancionar, né, a favor dos deputados e senadores, ajudar passar a lei do abuso de autoridade, Bolsonaro perde o apoio do povo e, consequentemente, fica sozinho literalmente. Vai ganhar, entre aspas, o apoio dos senadores e deputados, mas aí ele se torna literalmente uma marionete nessa história toda. Porque na hora que o Congresso se virar contra Bolsonaro, numa eventual situação, o Bolsonaro não vai ter quem apoie mais ele. Então, ele literalmente está ferrado nessa. Então vejam a situação do presidente.
De um lado, agradar o povo, do outro lado, agradar os senadores e deputados. Se agradar o povo, tem dificuldade para governar por conta dos senadores e deputados. Se agradar os senadores e deputados, perde o apoio do povo, que quem faz pressão em cima dos senadores. E pode ali, como nós já temos lá os senadores e deputados rachados, ele ainda vai ganhar ainda a inimizade de alguém. Então ele perde o povo e ainda perde... Quer dizer, é uma situação complicada, né? Ele não deu ali uma dica direta, mas parece que... Bom, nós temos duas opções aqui, nesse sentido. Ou ele veta tudo. Eu acho que não vai vetar tudo, eu andei lendo o projeto. O projeto, ele tem coisas boas, mas ele tem muita coisa ruim. Tem algumas coisas muito boas lá dentro. Só que essas coisas boas são boas para o Brasil se Bolsonaro vetar alguns outros gatilhos. Se o Bolsonaro não vetar esses outros gatilhos que tem lá dentro, o que é bom para o Brasil se torna melhor ainda para os criminosos. Só se torna bom para o Brasil e ruim para os criminosos dependendo do que Bolsonaro veta. Então Bolsonaro tem a opção de vetar tudo, ou ele tem a opção de vetar algumas coisas, tá? É esse o problema. Nós tivemos aí alguns senadores aderindo ao veta tudo. Eu não sei, a última vez que eu vi, ainda não tinha metade dos senadores da casa. Isso significa o quê? Significa que se Bolsonaro, por acaso, vetar tudo, os senadores, em sua maioria, ainda até quando eu vi, em sua maioria era a favor da lei do abuso de autoridade. Então, o que acontecia? Eles vão lá e derrubam o veto do presidente e a lei passa do mesmo jeito. Sem contar que vai criar um mal-estar, né? Enfim. Se esses senadores, por obséquio, daqui para lá, conseguissem reverter essa situação e a maioria dos senadores fossem a favor do veto, aí a coisa mudava. Aí Bolsonaro poderia vetar a lei do abuso de autoridade sem nenhum problema, porque teria a maioria da casa a favor. É onde nessa hora entraria a pressão do povo, pedindo para o seu senador apoiar o presidente no veto, né? Infelizmente a maioria dos senadores são a favor do sancionamento integral da lei. Então eu acho que provavelmente o que vai acontecer é o seguinte: Sérgio Moro vai pontuar os pontos importantes que devem ser vetados, ele vai avaliar os pontos que beneficiam a nossa justiça, né? Como por exemplo esse caso da Carolina Lebos, né? Que isso aí foi um absurdo. Isso daí que aconteceu com a Carolina Lebos, quando ela transferiu o Lula para Tremembé 2, para o presídio, e depois veio lá o pessoal do STF, em 4 horinhas, deu uma canetada derrubando a ordem dela, quando na verdade isso teria que ir para o TRF4 primeiro, para depois ir para eles, né? Então essa ação do STF foi uma usurpação de competência e foi um abuso de autoridade. Isso sim foi um abuso de autoridade. O que nós vimos hoje, eu trouxe a matéria que aconteceu ontem, Gilmar Mendes desfazendo a ordem do Antônio Bonatti, da Lava Jato, lá em Curitiba, mandando retirar a tornozeleira eletrônica do Guido Mantega. Isso é um abuso de autoridade. Isso é um abuso de autoridade, não pode. Nós vimos Gilmar Mendes beneficiando um camarada, eu esqueci o nome dele agora, que ia depor no BNDES. Ele foi lá e deu uma canetada dizendo para o cara não ir, né? Enfim, algumas coisas nesse sentido são, né? Por exemplo, outra coisa aqui, deixa eu me lembrar, essa usurpação do Dias Toffoli lá com o Alexandre de Moraes na época da Cruzoé, do antagonista, aonde o próprio Dias Toffoli abre um inquérito quando na verdade não é da competência dele, e sim da Procuradoria-Geral ou do MP. Eles é quem... Não, ele abriu o inquérito, ele escolheu o relator, enfim, ele era o investigador, ele era a vítima e ele era tudo, o julgador de tudo na mesma... Não pode, isso é um abuso de autoridade. E tem algumas coisinhas dentro lá como é que chama? Dentro da lei do abuso de autoridade, que atinge esses pontos.
Então, esses trechinhos aí são bons. Agora, por que eles se tornam ruins para o brasileiro? Primeiro, existem outros pontos que beneficiam corruptos lá dentro. Aliados com isso aqui, o juiz ficava impedido, por exemplo, estava na mão de um juiz, uma determinada situação, o juiz não poderia dar a sentença por conta do medo, por conta da pressão em cima dele, aí deixa liberto. Aí um outro ministro superior a ele não poderia ir lá e dar aquela canetada derrubando a ordem do juiz para trazer o cara de volta, porque é abuso de autoridade. Então, vocês estão conseguindo entender o que eu estou explicando? Uma coisa que parece bom, na verdade se tornaria ruim por conta de outros pontos envolvidos na lei. Agora, você tirando essa pressão de cima do juiz, né, em julgar o caso, em ele não ter aquela coisa de posso sair daqui algemado, você veta essa, mas não veta a questão do abuso de interferência de competência, você lascou com o criminoso. Por quê? Porque o juiz caneta o cara, aí você não tem um Gilmar Mendes para derrubar a ordem do cara. Carolina Lebos manda a Lula pegar o rumo. O que vai acontecer? Os caras têm que seguir o trâmite direitinho. Tem que ir lá no TRF4, depois ir lá. Quer dizer, até aí Lula já foi embora. Porque a ordem tá valendo. Até lá Lula foi embora. Né? Enfim, é mais ou menos isso. Não sei se vocês conseguiram compreender. Né? No caso, com todos o sancionamento completo, fica um mar de rosa para a criminalidade. Se vetar os pontos certos, né? Se vetar os pontos certos, trava, dificulta para os caras. Na verdade, a lei de abuso de autoridade, ela é cheia de complementos. É como se uma coisa ligasse a outra. Se você tira uma, fica uma coisa boa, e tira a ruim, você lasca com os caras. Então, quem está analisando isso daí é o Sérgio Moro. Então, provavelmente, ele vai escolher os pontos certos para fazer isso daí, entregar para o presidente. Vamos esperar para ver o que vai dar. Se houver uma maioria de senadores a favor do veto, bom, aí o nosso presidente, né, pode vetar tudo. Se não, ele vai ter que dar um jeitinho de ter jogo de cintura para dar ao povo, né, algo que o povo possa se agradar e também manter o Congresso de uma forma na qual ele possa governar. Porque não adianta nada ele bater de frente com o Congresso e depois não poder governar. Quem paga o pato somos nós, no fim das contas. Né? Então é melhor o presidente ter inteligência nesse ponto aí. Até nós colocarmos lá deputados e senadores decentes que possam trabalhar ao lado do presidente para que ele possa fazer as coisas corretamente, sem a preocupação de ter uma medida provisória, de ter um decreto derrubado por conta aí de pilantras, porque a verdade é essa. Se ele está nessa saia justa hoje, é culpa minha e sua, que votamos em Alcolumbre, em Maia, em Paulo Pimenta, Zeca Dirceu, que é réu, e por aí vai. Então nós temos que ser compreensivos e esperar que o presidente tome uma atitude de forma correta e boa. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. Infelizmente, ele governa para brasileiros ao lado de corruptos eleitos pelo povo. É isso que vocês têm que entender. Infelizmente é isso. E são esses corruptos que estão lá colocados por nós que fazem as leis no Brasil. Não devemos cobrar o presidente. Devemos cobrar a nós mesmos e aos políticos que colocamos lá. Fui, gente.